Abra aí em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 27. Depois nós vamos ler 1 Samuel 3 também, mas como é pertinho, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. 1 Samuel, porque Samuel é um livro, não carta. Então, toda vez que você vai pedir para abrir, no Antigo Testamento se fala livro. Amém? Quando você vai se referir às cartas, no Novo Testamento você fala 2 Coríntios, 1 Coríntios, ok? Então toda vez que você se refere a cartas, a palavra é no gênero feminino. Quando é no Antigo Testamento, é livro, por isso masculino. Tá? Então abra 1 Samuel, para a glória de Deus, no capítulo 2, a partir do verso 27, para a glória de Deus. Nunca mais você vai falar, abra 1 Samuel. Não existe 1 Samuel, 1 Samuel. Vamos lá. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Capítulo 3, a partir do verso 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Eu começarei e acabarei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: que palavra é a que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas essas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Pai, no nome de Jesus, está aqui a tua palavra, Senhor. Está aqui também a minha vida, meu Senhor. Está aqui a vida da tua igreja, aqueles que o Senhor trouxe nesta noite para ouvir esta palavra de poder. Senhor, e toda resistência à ação do Espírito Santo, toda resistência à sua palavra, em nome de Jesus, seja lançado por terra agora, no nome de Jesus. Que caia, Senhor, todas as fortalezas malignas, todas as fortalezas humanas na mente, todo sofisma, Senhor, que caia todo preconceito à tua palavra,
em nome de Jesus. Assim eu te clamo, oro e te agradeço, porque eu sei que o Senhor é fiel à tua palavra, no nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Queridos, o Senhor desde ontem me falou uma palavra muito forte sobre a profecia que aconteceria na casa de Eli, contra a casa de Eli o sacerdote. Eli, antes de Samuel, foi o penúltimo juiz de Israel. Julgou Israel por mais ou menos 40 anos. Foi um grande homem de Deus. Um homem que atendia o povo em Siló, na casa de Deus. Tinha uma família, tinha 2 filhos, e já era um homem avançado de idade no tempo em que Samuel foi levado para habitar na casa do Senhor em Siló, pelo voto que sua mãe fizera. E Eli, durante quase 40 anos, foi também um sacerdote de Israel. Sacerdote é aquele representante do homem para com Deus. É aquele que faz a conexão entre o homem e o Senhor no Antigo Testamento. Profeta era aquele que era o representante de Deus no meio dos homens. Sacerdote, repito, representante dos homens diante de Deus. Era um homem que tinha um bom caráter, era um homem que conhecia o Senhor, era um homem que fazia muito pelo povo, estava à disposição das pessoas, mas que ao longo do tempo começou a relaxar na sua vida espiritual. Hoje é culto de Santa Ceia e é dia da gente fazer uma reflexão na nossa vida espiritual. O sacerdote Eli tinha recebido uma promessa de Deus, que jamais faltaria sacerdote na sua casa. Até o dia em que Eli começara a se afastar do propósito de Deus. Quantas vezes cruzamos os nossos braços e esperamos Deus agir, a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, e dizemos que não temos que fazer nada por isso. Eu só cruzo os meus braços e espero Deus agir e realizar a promessa dele nas nossas vidas. E Eli começou a perder a ponta do cipó, quando na educação dos seus filhos, ele não teve controle. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz que eram 2 rapazes imorais. Eram rapazes que tinham um relacionamento sexual com as mulheres que serviam à porta da igreja, da congregação daquele tempo. Esse era um costume dos cananeus. Foram influenciados pelos cananeus, porque Eli não teve tempo para os seus filhos. Temos que ter um cuidado muito grande, igreja, porque nós temos muitas atividades para fazer no nosso trabalho secular, no nosso estudo, nosso casamento e na igreja, e nós não temos tempo para pastorear os nossos filhos. Quero falar principalmente com os sacerdotes do lar nesta noite. E o sacerdote do lar é o homem, é a figura masculina. Sabe por que nós vemos tantas famílias hoje derrotadas? Vemos tantas famílias se perdendo, porque os homens não têm tomado uma posição que precisa tomar diante de Deus. Se eles não têm uma vida espiritual, se eles não têm uma vida de comunhão com o Senhor, como podem tomar a rédea da sua casa e ensinar para sua esposa, para os seus filhos,
servir ao Deus Todo-Poderoso. Eli começou a perder a ponta do cipó, talvez na educação dos filhos ainda, na infância, na pré-adolescência. Os meninos desse sacerdote eram perversos, repito, eram imorais, mas eram filhos de sacerdotes, eram filhos de crente. Eu quero dizer para você que você não pode fechar os seus olhos para os seus filhos. Deus tem uma promessa para a sua casa, Deus tem uma promessa para os seus filhos, mas você é a ponte para que a promessa do Senhor seja realizada, ela seja manifestada na vida deles. Se filhos não precisassem de pais, seriam como animais, apenas paria, dava de mamar e depois já não sabia quem era pai e mãe mais, ia viver sua vida. Mas Deus tem nos dado uma grande responsabilidade de sermos pais, de ensinar os nossos filhos a ser um homem de bem, uma mulher de bem, lá na escola, onde muitas das vezes achamos que os professores que têm que dar educação para os nossos filhos, eles estão ensinando seus filhos a terem relação sexual com 10 anos de idade, ensinando a como se prevenir e outras coisas, outras aberrações terríveis. Mas você tem uma cartilha do céu para sentar o seu menino ao redor da mesa, para sentar os seus filhos ao redor da mesa e ensinar o caminho que aproxima de Deus, o caminho da salvação, o caminho do sucesso, o caminho para ser uma pessoa vitoriosa, um grande marido, uma grande esposa posteriormente. Esta responsabilidade não é da professora, esta responsabilidade é da sua mãe e pai, não é nem do pastor da igreja, não é da professora da escolinha aqui da EBD, da EBF, não é responsabilidade da babá, não é responsabilidade da creche, essa responsabilidade é tua. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra diz amém. Amém. E ele estava perdendo a ponta do cipó e estava num ponto de desobediência tão grande que o Senhor usou um homem para ir até ele, um homem de Deus, um profeta, falar para o representante do povo para com Deus, para falar com ele, para colocar a casa dele em ordem. Se os filhos estavam agindo daquela forma, a culpa era de Eli. O Senhor não chamou diretamente a atenção de Ofni e Finéias. O Senhor chama a atenção do sacerdote, do pai. E disse: se você não colocar a sua casa em ordem, eu vou retirar a promessa de sucessão de sacerdote da sua casa. Isso é porque Deus se arrependeu? Não, o Senhor dá oportunidade a todos e sempre. O problema é que quando nós não queremos, então a promessa não se cumpre. O Senhor tinha avisado para ele, sabe o que ele fez? Chamou seus filhos mais ou menos e disse assim: vocês param com isso de encontrar com as mulheres na igreja, na porta da igreja. Parem de pegar a melhor parte, a gordura da carne, dos sacrifícios que o povo traz ao Senhor para comer. E chamou aquela atenção mais ou menos, igual muitas das vezes costumamos fazer. Quantas vezes nossos filhos precisam de correção e nós passamos a mão na cabeça? Não pode dar uma chinelada no menino porque é contra a lei. Hoje a gente vê criança desse tamaninho desafiando o pai e mãe, dizendo assim: se você me encostar, não, eu ligo para a polícia. Vocês estão entendendo o que o governo tem feito, o que a sociedade está vivendo? Eles estão ensinando filhos a baterem na cara de pai e mãe. Agora eu vou te falar uma coisa: governo é lá na prefeitura, é lá no estado,
estado é lá em Brasília, mas quem é governo na tua casa é você. Coloque a coisa em ordem na tua casa. Lá é você que vai ditar a cartilha. Estou falando para você espancar filho. Estou falando para você amá-lo. E amar filho é dar o pão, é dar a vestimenta, é dar amor, é dar carinho, é dar atenção e também disciplina. Quem serão os pastores da igreja de amanhã se Jesus não voltar dentro dos 50 anos? Os meus e os seus filhos são filhos de sacerdotes. Tem uma promessa sobre a vida deles, mas a responsabilidade de fazer eles um sacerdote é nossa. Aleluia. E agora Eli estava na desobediência, porque deixavam os seus filhos fazerem o que queriam. Seus filhos eram mais importantes do que o Senhor para ele. Quantas vezes nós vemos no dia de hoje as crianças correndo dentro da igreja, para lá e para cá, e quando o obreiro que é instruído e tem autoridade para poder pegar a criança e entregar ao pai ou à mãe, os pais ficam de cara feia. Você deveria sair com o seu filho e ensinar ele fora como é que se comporta na casa de Deus. Na minha época não tinha salinha. Escute só, eu sei que a grande parte aqui não tinha salinha. E a igreja que eu frequentava não eram 2 horas de culto, eram 3 horas de culto, que as crianças sentavam do lado do altar. E se levantasse, cada levantada era um beliscão na orelha. Você olha para eles, ouça a história de muitos aqui e olhem a postura deles hoje. Não fez mal para ninguém, só fez muito bem. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Não honre nada mais em primeiro lugar do que o Senhor na sua vida. Eli estava debaixo de maldição, estava à beira de perder o sacerdócio da sua geração, porque ele colocara outra coisa no lugar de Deus na sua vida, os seus filhos. Muitos colocam carros, trabalhos, viagens, passeios, tudo é mais importante do que cercar a mesa do Senhor. Depois nós questionamos: Deus, por que está acontecendo isso na minha casa? Por que o meu casamento está assim? Por que os meus filhos não me obedecem? Eu estou na tua casa 2, 3 vezes na semana. É porque o mais importante da minha e da tua vida tem que ser o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É. Marido, ame a sua mulher. Jesus trouxe uma palavra muito extra forte. Entregue a sua vida por ela. O que nós temos visto hoje? Honra a mulher da tua mocidade, senão a tua batata vai assar. É palavra, não é 1 Josiane capítulo 1 versículo 1, é palavra de Deus. Honra
sua mulher. Esta é a mais bela. Esta é a importante. Quando há uma discussão entre o casal, a responsabilidade do perdão é do homem. Quando Eva pecou, o Senhor requereu de quem? Pode falar alto, não fica com medo não. De Adão. Porque ele é o sacerdote da casa. Se alguém errar na sua casa, varão, é com você que o negócio vai apertar. Glória a Deus. Se você não tem controle com a internet, faça igual naquele filme. Não, Desafio Gigante não. Prova de Fogo. Pega o seu computador e joga ele lá no meio da pista, da rodovia. Você está entendendo? Coloca controle nesse pedaço de gente que não tem nem 2 metros de altura. Falamos que não conseguimos vencer. Jesus sofreu as mesmas tentações e não pecou. Honra a sua esposa. Ela não faz, mas eu tenho que fazer. Agora, mulher, honra seu marido. Se você não honrar seu marido como ao Senhor, se o seu marido te botar na parede e falar assim, ou eu ou Jesus, você com certeza ia ficar com Jesus. Eu estou falando disso. Honra seu marido. O seu marido que te ama, né? Quando ele dá a última palavra, calha a boca. O Senhor precisa ter legalidade para botar ordem no recinto. Quando o marido disser não compre, não compra. Não estou falando aqui de marido miserável que não dá nenhuma. Estou falando disso não. Não pegue dinheiro escondido do seu marido. Quero abrir um parênteses. Tem muitos homens que a mulher não sabe quanto que ele ganha. Errado. 0 para você. Você quer ver um indício de separação na vida do casal? É olhar se a finança dele é junto ou separado. Se for separado, está condenado a separação. Mais cedo ou mais tarde. Você não é um com seus filhos, presta atenção. Você não é um com seus filhos. Nem com o pessoal da igreja. Você é um com o seu marido, marido com a sua esposa. Não existe segredo. Quando você faz isso, é uma abominação diante de Deus. Que negócio é esse que não pode saber a senha do meu Face? Que negócio é esse que não pode saber o quanto eu ganho? Como é administrado a finança? Vamos colocar ordem no recinto. Deus tem uma promessa extraordinária para cada um de nós, mas tem que cumprir princípio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E não estou nem aí se você concorda ou não concorda, é a palavra. É dessa maneira que funciona. Os nossos filhos chupam um chiclete dentro da igreja, quando não os pais. Agora eu pergunto, cadê
Cadê o temor? A reverência. Quando a gente vai lavar as cadeiras, tem mais chiclete debaixo do que a gente consegue ver branco embaixo. E muitos adultos fazem isso. O que você está ensinando para o seu sacerdotinho? Ensina o teu filho a ter reverência na casa de Deus. Não deixe o teu filho ficar mexendo no instrumento da igreja. Não deixe o teu filho enfiar o dedinho nas coisas santas do Senhor. Ensina para ele quem é o Senhor com a sua vida. Quer ver o perfil do desobediente? Como Eli estava sendo? Depois de ter uma trajetória, repito, de vitórias, de reconhecimento, de unção, de autoridade sobre Israel, sobre uma nação. Desobediente não tem visão. Quando Eucana e Ana subiram a Siló para sacrificar, Ana era amargurada de coração porque queria um filho e não conseguia engravidar. Então, depois que eles comeram, Ana se retirou e foi diante do altar e começou a chorar muito. E ela se lamentava, chorava e balbuciava apenas com os lábios. E o sacerdote sentado na cadeira lá, todo gorduchão, desse tamanho assim, parado no tempo, olhou para ela e disse: por que estás embriagada, mulher, a esta hora do dia? Quem está na desobediência não tem percepção espiritual. Quando você vem na casa de Deus e você não consegue ouvir Deus falar com você, é falta de percepção espiritual. Ele teve aquela mulher como filha de Belial. O texto fala isso. Os filhos de Belial estavam dentro da casa dele, mas ele não enxergava. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente vê defeito muito no terreno dos outros. A gente vê defeito nas pessoas, mas a gente não olha para dentro de nós. Os filhos das pessoas não prestam, não valem nada, e os nossos são sãos. Tira a venda dos olhos, querido, que não existe a perfeição na vida dos nossos filhos. Nós não somos perfeitos. Vai cavar, vai procurar antes que seja tarde demais. Para de ficar justificando, defendendo o seu filho como se ele fosse o rei da cocada. Vai vasculhar. Quanto mais ele não apresenta defeito para você, pior é. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Vai vasculhar a casa, porque tem dracma perdida. E antes que você perca eles de uma vez por todas, vai vasculhar a vida dos filhos. Senta com ele, toca na vida sentimental do seu filho, toca no assunto de relacionamento entre você e ele, que você vai ver que tem muita coisa guardada por trás e está matando os seus filhos pouco a pouco. Mas é muito mais fácil a gente largar para lá, a gente fingir que está tudo bem. Vai atrás, corre atrás, senta com ele, futuca mesmo, mexe, porque tem coisa que precisa ser arrancada, tirada para fora. Os filhos de Belial, os filhos do sacerdote,
ela, como filha de Satanás, achou que ela estava embriagada. Agora você pensa bem a falta de percepção. Tem coisas que você não vai conseguir achar quando você procurar. Você vai orar e o Senhor vai revelar. Aquilo que a gente não consegue ver com nossos olhos naturais, o Senhor mostra com os olhos espirituais. Glória. Glória a Deus. Mas tem que estar na posição, querido, senão não funciona. Desobediente, o perfil do desobediente também é que falta honra na vida dele. Você já viu aquele marido que ele não tem honra na sua casa? Se ele não tem honra na sua casa, é porque ele está debaixo de desobediência. Eu falo isso com todas as letras, porque é assim que funciona. O homem que tem um perfil de honesto é marido de uma mulher só, quando ela não está perto, sabe ser um bom pai, tem intimidade com o Senhor, a honra persegue-o. Aonde ele chega, ele pode não ter estudo, não saber falar, a honra persegue. Agora, quando você vê um camarada que não tem honra, não é honrado pela esposa, e vice-versa, ele não é honrado pelos filhos, é porque tem podridão e tem que arrancar para fora. E o Senhor quer apertar para o carnegão sair. E é hoje, não é amanhã não, é aqui e agora. Escute só. A vida do obediente tem honra. Na vida do desobediente tem desonra. Se você não é honrado pela sua casa, coloca a sua barba de molho hoje, e o Senhor vai mudar a sua história e a história da sua família. Porque o peso para o sacerdote não é só da vida dele, ele leva o peso da sua casa diante de Deus. Ele leva o peso de uma geração que não vai poder continuar no propósito do Senhor por causa da postura dele. Ele foi desonrado, bispa? Foi. A promessa foi tirada da casa dele. Nós lemos aqui capítulo 2, versículo 30. Quando o Senhor falou com Samuel, novamente, falou para Eli, sabe qual foi a resposta de Eli? Tudo bem, Senhor, faz o que o Senhor quiser. É isso que ele quis dizer quando ele falou, é o Senhor, eu sei que é o Senhor, faça o que bem ele achar. Nós lemos isso aqui. Agora eu te pergunto, quantos de nós agimos igualmente? Deus está falando todo culto. Eu ligo a televisão, Deus fala. Eu abro a Bíblia, Deus fala. Isso não é para mim. Isso para o irmão que está sentado ao meu lado. Isso é para minha esposa, que não veio hoje. Isso para o marido, que não veio hoje. Sabe o que aconteceu na casa do sacerdote ali? Foi os filhos dele para a guerra. Juntamente com o exército de Israel lutar contra os filisteus, que se levantaram contra Israel. Mas os filhos de Eli e a sua negligência fizeram todo o povo de Israel pecar. Então eles não tinham exército. Quando foram para a guerra, os dois filhos dele morreram no mesmo momento. Ali encerrou a promessa
da sequência sacerdotal na família de Eli. Sabe o que cavou a morte dos filhos? A falta da posição do pai, falta de posição da mãe. Filho tem 13, 14 anos, não quer ir para a igreja, não vou, e acabou. Ele bota comida na mesa, ele paga a roupinha que ele usa. Vamos acordar. Incansavelmente luta para destruir a mim, você e a nossa casa. Menino não quer vir, não? Traga ele para o trabalho de cura e libertação. Quem tem que sair da sua casa não é você, mulher. Não é o seu marido. Não é os seus filhos. Não são os seus filhos. Quem tem que sair é o diabo. Você está entendendo? Quem tem que sair é o diabo. Glória a Deus. Só tem um porém, tem que estar na posição. Cada um na sua. E uma outra coisa muito importante. Eu vi falta de visão, eu vi a desonra na casa de Eli. Perdeu seus 2 filhos por causa de falta de posição dele. E o pior, perdeu a glória de Deus. Quem é desobediente não tem unção. É só máscara. Quem é desobediente não tem glória, não tem poder, não tem autoridade. Quando eles estavam na guerra, estavam perdendo, de uma só vez perdendo 4.000 homens. A ideia dos filhos de Eli foi a seguinte, junto com os outros soldados guerreiros: vamos buscar a arca do concerto para trazer para a batalha. Porque se Deus estiver presente, Deus vai considerar. Escuta, isso aqui é forte, para a gente fechar aqui, para a gente dizer. Eles queriam tapar o sol com a peneira. Com Deus isso não funciona. Pegaram a arca da aliança, que não poderia sair para ir para guerra alguma. Era um objeto santo diante de Deus, representava a presença de Deus no meio do povo. Se meteram dentro do lugar santo, ou do Santíssimo, pegaram a arca do concerto e levaram para o meio do arraial. E Eli ficou com cara de bobão, sentado na cadeira, preocupado que a arca do Senhor tinha saído do templo e estava na guerra. Mas era só o que faltava. Imagina se alguém chega aqui para fazer baderna aqui dentro. Para passar em cima de mim é fácil. Quero ver passar por cima de Deus. E aquele homem que tinha sido um grande homem de Deus, estava sentado numa cadeira, dessa grossura, não moveu a mão porque não tinha autoridade com os filhos. A arca estava sendo levada para a guerra, ele sabia que não podia, a responsabilidade era dele, e ele ficou super preocupado. Ele sabia que Deus não ia deixar barato, mas ele não tomou novamente uma atitude. Quantos anos Deus está falando com você? E já estamos em 2015 e as coisas não mudam porque você não toma atitude. Está perdendo a sua família, está perdendo seus negócios e você não consegue tomar uma atitude. O diabo não está nem aí para o tempo de crente que você tem. Agora, quando você decide, ele não pode ir contra a sua decisão. Amém. Glória. Glória. Quem tem
isso? Ofni e Finéias pensaram: Deus agora está presente com a gente na guerra. E ele vai considerar isso. Começaram a lembrar: poxa vida, eu fiz isso. Eu também fiz isso. E eu nem pedi perdão e nós estamos aqui na guerra. Quantas vezes você lembra de consertar a vida só quando você está na batalha? Só quando você está agarrado na chuva do leão, no meio do furacão, que você lembra que você errou ontem e você não pediu perdão. E aí você finge que nada aconteceu, empurra a sujeirinha debaixo do tapete com Deus e vai para a batalha. E sai de lá acabado, destruído. Isso não acontece com 10, 20. Esqueceram que Deus é Deus onipresente. Não precisava de arca no meio do arraial. O que precisava era vida com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Aqueles homens estavam com a arca, um objeto. Era santo, sagrado, mas Deus não foi junto com a arca, não. Deus não habita no meio do pecado. A arca foi, Deus ficou. A gente brinca, acha que Deus é misericordioso, longânimo e tal, e vai brincando. O objeto estava na guerra, Deus estava no templo. Ofni e Finéias não precisava ter ido para a guerra, podia ter ficado no templo. E eles iriam vencer se houvesse obediência, se tivesse debaixo da mão do Todo-Poderoso, mas não estavam. Não adianta você usar o nome de Jesus e o nome de Deus se a sua vida não estiver compatível. Você já ligou a televisão alguma vez e já viu os artistas falando assim: o sangue de Jesus, como deboche? Já viram isso? Aquilo ali não tem poder nenhum na boca deles, mas na tua boca, na minha boca. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O problema, querido, é vida. Tem que ter vida. Senão não adianta você expulsar. Não adianta você repreender. Não adianta você falar que é crente. Não adianta. Satanás não respeita isso. Glória a Deus! Ele conhece a gente muito bem. Se tem uma coisa que ele faz perfeitamente, estudar. Eu e você. 24 horas por dia. Então, sem essa, que o marido não sabe, que a esposa não sabe, que o pastor não sabe, sem essa. Deus conhece tudo, Satanás está vendo também. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Nunca se esqueça disso. Tem gente que fala assim: mesmo se eu for infiel, o Senhor permanece fiel a mim. Não é verdade isso. Mesmo quando eu sou infiel, o Senhor permanece fiel à sua palavra. Não é a mim, não. É a mim se eu estiver nela. Aleluia! Ah, bispa, Salmo 91, gosto muito do Salmo 91. A Bíblia vai está com a página amarela. 20 anos a Bíblia aberta no Salmo 91. 1000 cairão de um lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Depende. Tem um anjo do Senhor enviado por Ele para me guardar todos os meus caminhos, diz a palavra. Depende. Só tem proteção se tiver obediência. Glória a Deus. Glória a Tiago Deus! 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, obedecei a Deus, cumprindo os princípios. Aí sim, resista ao diabo e ele vai sair. Aleluia. Aleluia. Mas primeiro, obediência. Primeiro, vida com Deus.
Nesse momento agora, o Senhor nos trouxe uma palavra, um mocotó. Mocotó para lá, mocotó para cá. Aleluia. Glória a Deus. E esse momento é um momento de reflexão. Não é um momento para a gente ouvir mais uma palavra de domingo que já passou da hora de cear, não. É uma palavra de reflexão para a gente mudar de vida. Sabe qual é o nome disso aqui? Não é apenas um culto para adorar a Deus. Em primeiro lugar é isso. Mas essa reunião e essa palavra pregada é para a nossa regeneração. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Não é vim, continue como está. Não é vem e mude a vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você para continuar glorificando de pé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar você para ficar com a sua família agora. Você vai ficar com a sua família. Porque ser amigo do irmão que eu vejo de vez em quando é fácil. Difícil é ser amigo. É amar a mulher que todo dia fala na minha cabeça. No homem, que ele vê tudo, tem tempo para tudo e menos para você. Quero chamar a Joyce, Jaque, para vir aqui também.